médico, fala médica e você que caiu aqui de paraquedas. Nós estamos aqui apresentando o Fala Médico Podcast, um podcast organizado pelos alunos de medicina da FASE, a Faculdade da Saúde e Ecologia Humana. Vamos gravar aqui esse podcast na nossa parceira, que é no estúdio Casa Una Anima Hub. Vou apresentar agora e passar para nossa colega que está aqui junto comigo. Olá, meu nome é Darielle e eu estou no 9º período da Faculdade da FASE e agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. E, gente, não é qualquer convidado, ele é o nosso veterano, é um ex-aluno da FASE, então, assim, é um convidado muito importante para a gente porque ele também é um ex-faselato. E agora para o currículo dele, que é um currículo extenso que dispensa comentários. O Dr. Lucas, ele é médico pela FASE, neurocirurgião pelo HC da UFMG, mestre em cirurgia pelo UFMG, doutorado em cirurgia pelo UFMG, médico da dor pela Associação Mello em Dor. E agora eu vou passar a palavra para ele, que vai fazer a sua apresentação e falar para a gente melhor um pouco do seu currículo, um pouco da sua carreira e como que ele chegou até aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. Lucas. Muito obrigado pelo convite de todos do Fala Médico. Obrigado, meninas. Então vamos lá, um pouco sobre a minha trajetória. Entrei na FASE, assim como você, eu era da FASE 18, já me perguntaram que ano que eu formei, não sei, não tomei pau, então vocês façam as contas aí. O fato é o seguinte, meu sonho não era ser médico, meu sonho era ser diplomata. Só que a carreira de diplomata no Brasil é um pouco ingrata, porque você vai fazer 1 ou 2 faculdades, sem uma grande perspectiva se você vai passar na prova anos depois ou não. E aí, por conta disso, como meus pais são médicos, resolvi vir para medicina, era um pouco mais fácil, bem entre aspas. Entrei no curso de medicina e aí, logo desde o início, não sei como que é hoje, mas na minha época, a neuroanatomia com o Léo Bordoni, não sei se o pessoal conhece aí, era muito difícil e tinha um Lodge também, psiquiatra, era muito difícil. E aí, por conta desse desafio, aconteceram 2 coisas. Primeiro, metade da minha turma ficou para trás. Então, nossa turma foi desmembrada. E segundo, que esse desafio acabou me fazendo ser monitor de neuroanatomia. E aí, sendo monitor de neuroanatomia, acabei vivenciando um pouco mais a neuro, sendo que a neuroanato nada tem a ver com a neurocirurgia. Ledo engano, mas assim, o desafio de tentar entender um pouco o cérebro me trouxe até aqui. E aí, o que acontece? A diferença, a decisão entre neurocirurgia e neurologia foi no seguinte sentido. Gostava da neuro, só que no trilhar lá da faculdade, eu acabei sendo monitor de técnica cirúrgica também, com o finado Paulinho. Não sei se alguém aqui conheceu, foi um grande professor nosso, mas o fato foi o seguinte, chegando ao final da faculdade, eu queria alguma modalidade cirúrgica e gostava muito de neuro. Tentei juntar as 2 coisas e aí surgiu a neurocirurgia. Acabou que eu me encontrei dentro da neurocirurgia. Para falar bem a verdade, eu não fui um neuracad, eu caí mais ou menos de paraquedas na neurocirurgia e o curso é tão longo, são 5 anos aí de neurocirurgia, que acabei me encontrando. Graças a Deus que eu escolhi a neurocirurgia. Não consigo me enxergar em outra área não, sabe? Apesar de gostar muito de house, mas é muito legal mesmo. Então, conta pra gente, né, até pra quem tá de casa, pra quem tem interesse nessa área também, como que foi o período, assim, da residência, a preparação pra escolha do curso, assim, né, você contou um pouco mais de como foi pra você escolher, mas a preparação também, que eu acho que é algo que gera muita dúvida pra gente enquanto acadêmico, principalmente pra quem tá no internato. Conta pra gente, assim, um pouco de como você estudou, qual que foi o processo, se você passou de primeira e tudo mais. Perfeito. Vamos lá. O momento da faculdade, a gente não deve pensar estritamente, assim que a gente entra na faculdade, na prova de residência. Senão você não vai viver a faculdade, não faz sentido algum. A gente tem que viver cada fase. Ao meu ver, os 2 últimos anos de faculdade são os anos que a gente tem que assentar a bunda na cadeira e preparar para o processo seletivo. A prova de residência é mais um processo seletivo, seja ele da neurocirurgia, seja ele da psiquiatria, não sei nem o que é disputado hoje em dia. O fato é o seguinte, naquela época a neurocirurgia era muito disputada. Então o que eu fiz?
peguei um cursinho aí qualquer, não vou fazer propaganda, não estou recebendo de ninguém, mas peguei um cursinho aí qualquer, sentei a bunda na cadeira e estudei até. Por sorte, como a FASÉ era uma faculdade pequena, a gente tinha uma oportunidade muito grande de enriquecer bastante o nosso currículo. E aí, com isso, quando eu cheguei nesses 2 últimos anos, eu já estava com um currículo redondinho. Foi uma coisa a menos que eu precisei de me preocupar. Eu realmente só precisei de preocupar em estudar. E aí, como qualquer prova, na hora que você aprende a fazer a prova, acabou, ninguém te tira. E aí, com isso, estudei ali os 2 últimos anos da faculdade, consegui passar em primeiro lugar no PSU. O PSU, naquela época, englobava quase todos os hospitais aqui de Belo Horizonte, inclusive o Hospital das Clínicas. Como eu ganhei o primeiro lugar, eu pude escolher o Hospital das Clínicas do UFMG. Achava que a parte científica dele seria muito forte, ledo engano novamente. Não sei como é nos outros locais. Obviamente, eu tive uma oportunidade do ponto de vista científico muito grande, mas assim, dependeu muito do meu próprio esforço, sabe? Tive que correr atrás em relação a isso, etc. O que mais? E eu acho muito importante, né, o Dr. Lucas falar pra gente sobre essa questão da preparação ser nos últimos 2 anos, também porque a gente, enquanto acadêmico, às vezes a gente tem um grande defeito de querer fazer do nosso processo da faculdade um grande preparatório para residência, né? Então, saber de um profissional, saber de alguém que passou em primeiro lugar, de que esse não é um caminho certo, acho que é um bom conselho aí para quem tá ouvindo a gente de casa, de que a gente forma médicos generalistas, né? Então, a gente tem que fazer da nossa faculdade um percurso de bom aprendizado mesmo, a gente conseguir colher frutos ali ao máximo para não fazer só de uma preparação para a residência. E uma coisa que a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados, e eu queria que você falasse para a gente, porque a gente, né, você tem sua profissão, um currículo muito invejável, assim, mas não é só isso que é a sua vida, né? Então fala para a gente quem é o Dr. Lucas, além da medicina, além da neurocirurgia. Perfeito. Bom, sou casado, tenho um filho, ele está quase fazendo 1 ano, o Theo. Hoje em dia tenho trabalhado bastante. Então a vida além cirurgia, além neurocirurgia, é curta. O fato é o seguinte, eu consigo falar do meu passado. No passado, quando eu tinha tempo para as coisas, gostava muito de viajar, ainda gosto, mas falta de tempo é complicado. Gosto muito de música, gosto muito de boas comidas, bons vinhos, assim, blá blá blá, que todo mundo gosta, né? Então eu sou uma pessoa como qualquer outra que gosta de conforto, uma boa vida. O fato é o seguinte, aí você me fala, não, mas vale a pena ficar trabalhando assim intensamente? Digo que são fases, acho que sim. Assim como vocês estão entrando agora no internato, vão precisar de estudar, são 2 anos que vocês vão se matar de estudar, eu formei da neurocirurgia tem 2 para 3 anos. É agora que eu faço meu nome no mercado. Então, assim, se eu ficar querendo sombra e água fresca, se eu não quiser me hiper especializar, se eu não quiser ter um diferencial, eu vou ser só mais um. E aí o mercado não vai te absorver, entendeu? É uma oportunidade. E assim, enquanto a gente dorme, tem um chinês, tem um asiático ali estudando, passando na nossa frente. Então não tem jeito. Você comentou sobre gostar de viajar e eu fiquei super curiosa porque você escolheu especialidades na Alemanha e na Suíça. O que te levou a escolher esses 2 lugares, assim? Pela beleza local, o que foi que te atraiu em fazer essas especialidades nesses locais? Perfeito, vamos lá. Eu criei uma frase depois da vivência que é a seguinte: na neurocirurgia, não sei nas outras áreas, o melhor médico seria: você tem que operar como os alemães, porque tecnicamente eles são muito organizados mentalmente, cartesianos. Você tem que atender como suíço, porque o suíço ele fica preocupado com cada detalhe no atendimento. Hoje, ao longo do dia, eu posso citar uma passagem muito interessante que eu vivenciei lá. E você tem que cobrar como os americanos, porque o americano sabe ganhar dinheiro, o europeu não sabe. Por incrível que pareça, nós estamos no meio do caminho. Então fica a dica, você aí de casa, aproveite enquanto eu ainda não fui para os Estados Unidos fazer minha formação. Então ainda estou barato para você. Brincadeiras à parte, aproveitando a propaganda.
Mas Bacana. basicamente é isso. Aham. O alemão ele é muito bom tecnicamente. Então valeu a pena por conta disso. O suíço, pensando no cuidado com o paciente. E basicamente é isso. Por isso que eu fui para lá. Entendi, bacana demais. Como tem sido sua rotina de atendimentos aqui no Brasil? O que você mais vê no consultório? O que mais aparece? Geralmente você está mais no ambiente de consultórios ou no ambiente de hospitais? Ou intercala aí entre os dois? Como que tá funcionando essa logística da sua rotina? Perfeito. Balde de água fria para você ir de casa. É o seguinte, você cirurgião, quer ser cirurgião, acha que não tem consultório? Não tem como, não tem como. Metade da sua vida vai ser no consultório. Para ser um bom cirurgião, você tem que ser um bom clínico. Por quê? O resultado positivo de uma cirurgia, na realidade, está na indicação cirúrgica. A parte mais importante não é o tratamento, principalmente na dor, é o diagnóstico. Se eu for um exímio cirurgião, fizer o diagnóstico errado, a evolução vai ser desfavorável, não tem como. Agora, o oposto, se eu estou ali, se eu fiz o diagnóstico certo, mesmo que o tratamento tenha batido na trave, a bola vai entrar. Então, assim, consultório metade do tempo. Então, hoje em dia, eu sou diretor técnico de uma clínica aqui em Belo Horizonte, no Santo Antônio, que chama Imina. Lá eu fico terça e quinta. E aí, segunda-feira, eu organizo minha vida por conta do doutorado. Na quarta-feira, eu opero tumor cerebral lá no Luxemburgo por conta do doutorado e, eventualmente, se aparece algum caso que eu precise de desafogar, eu acabo operando à tarde ou à noite, seja no Mater Dei, seja no Horizonte. Toda sexta-feira, passo o dia inteiro operando no Horizonte, sábado por tabela e, eventualmente, domingo também. Ou seja, foi o que eu falei, acaba não sobrando muito tempo. Mas é bom. Assim, eu sou cirurgião porque eu gosto de operar, né? Todo cirurgião gosta de operar. O que torna a residência cruel. Por quê? Pega um tanto de gente fominha. Então, na hora que você entra, as pessoas não vão querer te deixar operar, né? Porque eles gostam de operar. A gente parte do pressuposto que todo mundo gosta de operar, né? Mas é sensacional. Assim, eu gosto. Eu não trocaria o que eu faço, de forma alguma. O que eu mais vejo no consultório? Eu sou médico da dor. Então, assim, acaba que eu faço parte da equipe de coluna do Horizonte. Um dos motivos para eu ter sido integrado a essa equipe foi pelo fato de eu trabalhar com dor. Então, acaba que, mesmo no hospital, mesmo na equipe, muita coisa de dor é direcionada a mim. Então, vejo dor o dia inteiro. Seja ela de coluna, que é a minha menina dos olhos, seja de outros locais. Eventualmente, eu faço uma risotomia de joelho. Gosto de mexer com o joelho? Não, mas faz parte, tem que resolver o problema do doente. E aí, basicamente, é isso. Dor. E a parte interessante da dor é que a parte mais importante é o diagnóstico. Se eu não faço o diagnóstico correto, acabou. E de todos esses casos, assim, um leque gigantesco de atendimento entre clínica, né, hospital, acredito que você já tenha visto muito caso interessante. Tem algum que te marcou, assim, ao longo do tempo, que foi algo importante, assim, que marcou realmente a sua trajetória? Bom, vários. Todos os dias, algum paciente ou algum caso te marca de alguma forma. Até o último caso da sua vida. Não tem como, a gente está em plena evolução, dia após dia. Então, te dou um exemplo. Paciente mais idosa que eu já operei. Ela tinha 96 anos. Ah, que loucura operar uma paciente de 96 anos. Te conto esse contexto. Essa paciente, ela tinha tido uma fratura de T12, se não me engano. Essa fratura de T12, se eu mostrasse para vocês, qualquer pessoa aqui falaria, é uma lesão cirúrgica, vai precisar de passar parafuso. Mas, sinceramente, vou passar parafuso numa paciente de 96 anos? Não faz sentido. Concorda? E aí, o que eu fiz? Essa paciente, aos 96 anos, também não conseguia sair da cama de tanta dor, porque ela tinha uma fratura. Ela, muito magrinha, muito frágilzinha, 40 quilos. Então, assim, vou ficar deixando ela com dor? Não faz sentido. O que eu fiz? Eu fiz um procedimento que se chama risotomia. Fui ali na vértebra dela, consegui mapear a inervação
dessa vértebra e queimei essa inervação. Controlei a dor, consegui retirá-la da cama, consegui tirá-la da dor. Ela passou quase 1 ano sem dor, acabou falecendo depois de pneumonia, que nada tinha a ver com a dor. Mas imagine só, assim, nos demonstra que além do diagnóstico vem a segunda take-home message, que é a seguinte: a gente tem que entender que para uma mesma coisa nós temos diversas possibilidades. O mais importante é a gente tentar definir qual que é a melhor opção para cada tipo de paciente. Essa que é a parte, talvez a parte mais difícil. Isso não mostra nos livros. Isso vai muito do tato que você tem com o doente, sabe? A sua boa relação. Acredito que é um tato muito desse lado clínico e cirurgião também, né? A junção desses dois acho que faz com que a escolha seja muito assertiva. Sem dúvidas. Aí eu aproveito para citar outro caso de quando eu estava lá na Suíça. Chama Notteville, o local. Esse hospital lá na Suíça, só para contextualizar, é um hospital de reabilitação e dor. Qualquer local na Suíça, se você sofrer um acidente de carro, ficar paraplégico, qualquer coisa assim, você é referenciado esse hospital. Suíça é muito pequena, fica fácil de fazer isso. E aí o que acontece? Chegando lá nesse hospital, lá tem uma equipe de engenheiro, de arquiteto, que eles vão refazer o projeto da sua casa. Vão pegar o seu carro, vão adaptar seu carro para você. Você chega lá e fala assim: não, o pessoal da Suíça ele é muito bucólico, né? Fala assim: não, eu gosto de ter minha fazendinha. Então lá tem mortinha para você. Não, eu gosto de cavalo. Lá tem cavalo para você dentro do hospital. É um trem surreal. Então pensa em cada detalhe. E aí teve um dia que um paciente estava com muita dor. Era um paciente que tinha um retardo mental mais severo. Então, assim, ele não conseguia transmitia de forma indireta a dor dele, mas não conseguia transmitir o mecanismo da dor, se aquilo dali estava incomodando ele ou não. E aí, o que foi feito? Foi feito o mesmo procedimento que eu tinha falado da senhora idosa, foi feita uma risotomia nele. Só que a parte interessante dele foi o seguinte: enquanto estava ali no preparativo, eles abaixaram a luz, deixaram meia luz a sala do bloco, para deixar mais confortável para ele. Lá no Himna também fiz a mesma coisa, deixei uma meia luz. E aí o enfermeiro foi lá, a enfermeira foi lá, colocou uma coberta aquecida. Aí eu, como brasileiro, bicho bobo, virei para ela e falei assim: também, né? Quem não gosta de um cobertor quente? Ela falou assim: não, fulano de tal gosta de coberta quente, por isso que eu coloquei. Então, assim, é um pensamento assim, completamente diferente do alemão, que é extremamente frio, completamente diferente do nosso. E aí, a partir disso, que eu mudei completamente a minha visão. Por exemplo, você toca piano? Não. Você toca piano? Não. Eu também não, mas eu tenho paciente que toca. Então, lá no Himna, arrumamos um piano de cauda. Quem quiser tocar, qualquer paciente que chegar lá, pode tocar. Isso é maravilhoso. Teve um dia que um paciente, que é pianista profissional, estava tocando. Chegou uma outra paciente que é cantora lírica, que não conhecia. Começou a acompanhá-lo. Trem assim, surreal. E assim, num ambiente de dor que o paciente precisa de ser abraçado, isso é um ambiente muito favorável. Lá a pessoa se sente realmente em casa, sabe? Não que eu tenha um piano em casa, mas vocês entenderam. É encantador mesmo, como que a medicina consegue se tornar única para cada pessoa, cada profissional e para cada paciente, né? Fazer exatamente ali o que ele precisa para aquele momento e ser efetivo. Exatamente. E doutor Lucas, você falou uma coisa que eu achei muito importante, assim, sobre a gente individualizar cada paciente, não colocar os pacientes em uma mesma caixinha e generalizar tudo, né? E então, pensando nisso também, como é que você aborda os familiares dos pacientes da dor em questão de, por exemplo, o paciente chega com alguém da família que está queixando de uma dor há muito tempo e aí o próprio familiar fala: nossa, mas essa pessoa está super valorizando a dor dela, eu já passei pela mesma coisa, já tive a mesma doença e não senti essa mesma dor que ela está falando. Então, como que é essa conversa que você tem com os pacientes e com os familiares também sobre respeitar a dor do paciente, respeitar o que ele está sentindo, individualizar e entender também que a dor é algo que ela está sentindo, por mais que a gente não veja, ela realmente está sentindo, sabe? Como que a gente consegue fazer ali essa comunicação? Perfeito. Bom, essa é a resposta do
da definição de dor da IASP 2020. Quem quiser, olhe lá. Eu não vou ler para vocês. O fato é o seguinte, quem que sente mais dor, homem ou mulher? Como assim? De fato. Minha esposa, quando teve filho, foi um parto normal, anormal. 19 horas de parto anormal. Depois de 19 horas de parto, bati no ombro dela assim e falei assim, agora você entende quando eu fico gripado. Porque não tem jeito. A percepção de dor é diferente. 1 quilo de dor para você pesa 1 quilo. Para um homem, pesa 100 quilos. Para uma pessoa que tem fibromialgia, pesa 200 quilos. É isso que eu tento demonstrar para os familiares. E uma questão muito importante, tiraram meu celular, é o seguinte, hoje em dia, todo mundo tem acesso à informação. Então, na realidade, tanto familiar quanto o próprio paciente, ele tem acesso à informação. Ele tem acesso ao que potencialmente é a dor dele. Cabe a nós médicos tentar determinar, trilhar e ter a mesma conversa para ele entender, tanto ele quanto o paciente. Você citou uma coisa interessante que se chama catastrofização da dor. Você sabe o que é isso? Não. Você sabe? Também não. Pois Vou bem. aprender agora. Dor psicológica eu acho pejorativo, acho extremamente deselegante. Mas, eventualmente, existem alguns pacientes que, se você tem dor durante muito tempo, seu cérebro é inteligente. O que ele faz? Ele não vai ficar mantendo essa percepção de dor. Ele não vai ficar mantendo esse estímulo. Se você tem dor durante muito tempo, ou se você dirige durante muito tempo, você já não pensa quando você vai dirigir. Então essa dor irá perpetuar. Essa perpetuação é um mecanismo cerebral. É psicológico? Não, é uma perpetuação realmente química da coisa. E aí, nesse momento, se eu tenho essa perpetuação da dor, eventualmente eu até intensifico essa dor, acaba que parece ser psicológica, porque ela muitas vezes não existe fisicamente, mas ela não é psicológica. Ela, de fato, vem ali, sistema nervoso central, mas ela tem um mecanismo muito bem determinado e tem um tratamento muito bem determinado. É um tratamento que, se vocês verem de forma superficial, vai parecer, inclusive, que é um tratamento psiquiátrico. Mas não, você faz um reboot ali, acabou. A pessoa realmente está sentindo aquela dor. Dor é uma percepção da pessoa, cada um tem a sua. O fato é o seguinte, cabe a nós tentar modulá-la. A dor é importante? Vocês me perguntaram, mas é importante. Por quanto tempo? Exatamente, é a próxima pergunta que eu vou fazer. Ah, te fiz a pergunta. Virei o jogo. A dor é importante? A dor que é importante? Bom, primeiro, do ponto de vista evolutivo, sem dúvida alguma. A cronificação da dor, do ponto de vista evolutivo, é importante. Mas nós não precisamos. A gente aprende, assim, sem precisar de sofrer. Do ponto de vista também, a dor aguda, ela é importantíssima. Por quê? Peguei essa água, ela tá quente, queimou minha mão, eu vou tirar essa mão. Me machucou. Então a dor é importantíssima. A definição do quanto que a dor ela pode ser deixada ou não, aí entra no conceito de dor aguda e crônica. Dor aguda, dor crônica, é a partir de 8 semanas. Qual que é o grande problema? O paciente está sentindo dor ali, tudo bem, vai evitar que ele faça aquilo que é deletério. Mas você vai ficar sentindo dor durante 8 semanas? Então, assim, conceitualmente falando, sim, mas eu atuo na dor aguda também, por incrível que pareça. Por quê? Porque ela vai virar dor crônica? Eventualmente só. Mas por quê? Porque é desumano eu ficar deixando o paciente... Não, 80% dos pacientes que têm uma hérnia, 80% melhorem até 8 semanas. Aguenta aí. Não faz sentido. Eu vou lá, faço a denervação, tiro ele da crise. Não faz sentido eu ficar deixando ele com dor. Mas, se esse mesmo paciente vai lá, tem um lumbago, você sabe o que é um lumbago? Lumbago é o seguinte, quando a musculatura contrai muito da região lombar. Isso pode ser, inclusive, como forma de proteção. Contraiu, doeu. Às vezes isso evitou uma hérnia de disco. Então, assim, essa dor ali te salvou.
eu fiz um movimento inadequado, parei, porque eu senti dor, não causou a hérnia, me salvou. Entendeu? Então a dor é importante. A gente falou muito de dor, e eu queria que você explicasse para o pessoal que está assistindo o que é a dor e assim, quais são os tipos de dor. O que é a dor, já temos uma definição aí como dever de casa. Exatamente. Mas quais são assim, os tipos de dor para as pessoas entenderem assim, do que também a gente está falando aqui, que existe mais de um tipo, né? Hoje em dia também se fala muito também da dor total, de quando a pessoa tem também um tipo de dor ali que de certa forma está relacionada a mais coisas, né? E aquilo gera um conceito ali de dor total na pessoa. Então, assim, tem muitos tipos. Explica pra gente aí o que são eles. Vou falar o que eu falo, que nem papagaio, todos os dias, para paciente com dor lombar. Eu parto sempre do pressuposto que o paciente deva ser a segunda pessoa que melhor entende da doença dela. Primeira pessoa, o médico especialista. Por quê? Porque amanhã, quando você mudar para Nova York, quando você mudar para Atlanta, amanhã, se você tiver o seu problema, independente de qual seja a doença, é importante você entender o que está acontecendo. Até para você, além de não ser passado para trás, você saber manejar. Você é constante nisso tudo, você é constante na sua vida, sem dúvida alguma. Então, meu papel principal numa primeira consulta é despejar a informação do paciente, fazer ele entender o que está acontecendo. Pois bem, dor lombar. Numa lombalgia, nós temos basicamente 4 mecanismos para dor lombar. E aí, a partir desses 4 mecanismos, você vai entender quais são os mecanismos aí de dor. Eu posso ter uma fratura, por exemplo, uma fratura ali, uma dor óssea. Essa fratura, obviamente, vai sentir dor. Tanto uma fratura grave, que vai precisar de parafuso, quanto a fratura do Neymar. Fratura boba, que vai resolver só com repouso. Fratura. Veja que os tratamentos são diferentes. No extremo oposto, eu posso ter uma dor de origem muscular, por exemplo. Todas essas são dores que são locais ali. São dores somáticas. Posso ter dor neuropática, por exemplo, do nervo. Se eu tiver uma lesão ali do nervo, vou sentir dor, que na realidade ela não é justificativa de uma dor lombar. Uma dor lombar que muitas vezes está relacionado a uma dor neuropática de compressão do nervo é o de origem discal, que é uma dor padrão axial, blá blá blá. Mas o fato é o seguinte, o disco está ali machucado, vou ter uma dor padrão axial, encostou ali no nervo, tenho dor radiada, uma dor neuropática, que é outro conceito de dor. Que é uma dor, inclusive, que eu atuo muito, enormemente, muito intensamente. E, por último, faceta. Faceta nada mais é do que uma articulaçãozinha que impede a gente dar de 360 graus na coluna. Então, moral da história, eu posso ter uma dor de origem somática, independente se é de cunho muscular, se é de origem articular, se é de origem óssea. Posso ter dor de origem neuropática, relacionada ao sistema nervoso periférico, geralmente não autonômico, e temos ainda a dor que vocês não conhecem, que é a dor neuroplástica, em que o sistema, vocês vão lembrar que o sistema nervoso autônomo serve para modular as coisas. Se você tem um sistema modulatório, ele pode tanto modular para baixo, ou seja, diminuindo a dor, quanto aumentar a dor. Então, por vezes, nós temos síndromes dolorosas que eu posso ter ou não uma lesão tecidual atual e posso ter uma dor que não tem justificativa. Essa dor que visualmente não tem justificativa, muitas vezes é mantida pelo sistema nervoso simpático ou parasimpático. E aí, nesse tratamento, eu preciso de atuar nele. Se eu não conseguir identificar, eu não vou conseguir tratar de forma adequada. Por isso que eu falei que é tão importante a gente entender o mecanismo da dor. Qual que é a outra coisa que é importante? Me diga. Para tudo, na medicina, o que é importante você saber? Você tem que saber fazer diagnóstico, tem que saber fazer tratamento. Não, tudo bem. Pensa no house. Pensa no house. O que é importante você saber sobre doença? O que é importante? A fisiopatologia, a técnica. Tudo bem. Saber a doença. Tratamento. Isso nós falamos. Uhum.
Você precisa saber a história natural da doença. Como eu falei, 80% melhora de uma hérnia discal, melhora em até 8 semanas. Então a história natural da hérnia de disco é melhorar, a despeito do que eu fizer. Será que eu aguento esperar 8 semanas? Tudo bem, isso é assim, subjetivo. A gente senta com o paciente e decide juntos. Mas meu papel como médico é saber a história natural da doença. Glioblastoma. Vocês sabem o que é um glioblastoma? Não vou arriscar. É o seguinte, meu doutorado é sobre o GBM, sobre o glioblastoma. Qual que é a história natural dele? Se você fizer uma cirurgia bem feita, se você fizer radioterapia, se você fizer quimioterapia, que é temozolomida, a sobrevida desse doente é ao redor de 1 ano e meio, 2 anos, a despeito do que você fizer. Seja no Brasil, seja na Alemanha, seja na África do Sul, seja na Angola, seja nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, a sobrevida, a história natural desse doente é terrível. Se você tem esse diagnóstico, você deve falar com o seu paciente que ele vai ter essa sobrevida, e se ele não fizer nada, vão ser meses, você deve? Sim, se ele quiser saber, Como é que você vai Uma saber? decisão compartilhada. Se ele quer saber. Não, se ele entende a gravidade do quadro dele também, né? Se a gente tem que deixar o paciente informado, assim, do estado, do prognóstico, não? Eu não tenho essa resposta. Não tenho. É uma resposta difícil. Mas, assim, muitas vezes, quem te ajuda a definir qual o melhor caminho a seguir é a família. A família, geralmente, sabe, fulano de tal, Bom, o cara tem 2 meses de sobrevida. Faz sentido ele saber? Não sei. Às vezes a família consegue te sinalizar isso. Muito Porque individualizado, tem né? a questão também ali que a gente estuda no cuidados paliativos do protocolo Spikes, né? Que a gente faz com o paciente, com a família, justamente pra gente entender. O paciente, ele entende qual é o nível da doença dele, ele quer saber sobre isso. Então, a gente fazer esse protocolo Spike com o paciente e com a família. Então, por isso que eu falei que, assim, é uma coisa que eu acho que o paciente talvez precisaria saber, ou então até a família, né? Igual você falou, decidir por ele ali até um certo momento. Mas é um limiar. Acabei de aprender uma coisa hoje. Não conhecia, vou pesquisar chegar em casa. Sim, então é um limiar, assim, difícil entre egoísmo e honestidade e transparência, né? Talvez nessa ânsia de querer poupar o doente, né? A gente enquanto família ou a gente enquanto médico, a gente acaba sendo egoísta com ele, de não mostrar pra ele qual a real gravidade da doença, né? E é conhecer e individualizar, né? Eu acho que tem muito disso. Não dá pra definir uma fórmula mágica pra todo mundo e falar todo mundo vai ser assim, vamos fazer desse jeito, vamos contar pra todo mundo, né? Acredito que cada paciente tem uma demanda própria e vai exigir dali da gente um comportamento também baseado naquilo e nas necessidades dele para aquele momento, né? Ainda mais um momento assim tão difícil. Sem dúvida. E a gente falou aqui muitas coisas assim, técnicas, falamos sobre a questão da dor, o conceito da dor, o que é, né, a dor, assim. E eu acho que quem tá assistindo a gente, que é acadêmico, que é profissional, vai entender muito o que a gente falou sobre essas coisas técnicas. Mas falando para um público que não é profissional, um público que talvez não vai conseguir entender esses termos técnicos, explica pra gente assim, quando a gente deve procurar um médico, quando uma dor ela foge do padrão, né? Porque a gente costuma ouvir os médicos, nossos médicos falarem, se a dor fugiu do padrão, você procura, até quanto tempo a gente deve esperar? Como que é assim, essa procura do paciente com o médico? Como que a gente tem que orientar os nossos pacientes do que não tá normal para procurar o profissional? Aí é muito difícil a gente tentar determinar uma receita de bolo. Porque para cada doença tem uma história natural. Então, assim, se eu sentar aqui com vocês, eu consigo exemplificar várias coisas, várias doenças que têm sinal de alarme. Te dou um exemplo. Você falei, todo mundo tem dor de cabeça. O que é uma dor de cabeça que foge do padrão? Uma dor de cabeça muito intensa, a pior dor de cabeça da vida, né? A gente costuma falar assim. De uma hora para outra, puf. Isso. Ou então eu nunca tive dor de cabeça. De uma hora para outra eu comecei a ter dor de cabeça. Ou então uma dor de cabeça que, poxa, todo mundo, a princípio, já teve dor de cabeça. É uma coisa, assim, bem paroxística. Você sabe o que é paroxística, né? Vai e volta. E aí, pois bem, não tá indo embora. Tem alguma coisa de errado. Entendeu? Não, estou com uma dor abdominal, estou perdendo peso. Assim, o paciente, é cruel a gente tentar determinar para ele o que é um sinal de alarme.
paciente não deve saber. Quem tem que saber é o médico. Principalmente o médico recém-formado. Ele sim tem que ter capacidade técnica para poder enxergar e ver que, isso é um sinal de alarme. No final das contas, o paciente tem que procurar atendimento, ao meu ver, quando aquilo dali fugiu do padrão dele. Ah, não, eu sinto dor de cabeça uma vida inteira, sempre manejei, não vai ser isso que vai matá-lo, muito provavelmente. Ah, não, nunca senti, estou sentindo uma coisa diferente. Mesmo que seja bobagem, eu prefiro atender 10 bobagens e em uma delas eu não comer mosca, o paciente vem e não perde o timing, do que eu passar o plantão inteiro tranquilo, não chegar ninguém e nem esse paciente que deveria chegar. Então, eu acho que quem deve saber essa triagem é o médico. Isso é uma capacidade técnica que não faz sentido tentar transferir essa responsabilidade para o paciente. Qualquer coisa de diferente, qualquer coisa que subjetivamente fugiu do comum, todo mundo quer perder peso. Todo mundo quer perder peso. Você não está fazendo regime, de uma hora para outra você começou a perder peso, é errado. Isso fugiu do padrão. Você viveu uma vida inteira, você conhece sobre o seu próprio corpo. Algo mudou. Por que mudou? É mudança de padrão. Pode ter alguma coisa de errado. Sim. E pegando um pouco desse gancho aí também, a gente fala muito assim sobre as questões das medicações, né? A gente é uma geração Dorflex. Então, assim, tudo a gente toma um Dorflex, tudo a gente procura tomar um analgésico. Então, qualquer dorzinha, toma uma dipirona de 1 grama. Então, assim, até que ponto que a gente pode orientar os nossos... Entra na mesma questão que você falou, assim, de tentar transferir para o paciente que a gente não pode, né? Mas essa questão da medicação, até que ponto ela é perigosa? Porque a gente sabe que tomar a medicação, a gente vai estar mascarando talvez um certo problema. Então, o paciente sente dor, ele toma dipirona. Sente outra dor amanhã, outra dipirona. Então, assim, como a gente orienta os nossos pacientes em relação a isso? Até que ponto ele pode ou não ficar tomando essa medicação, sabe? Via de regra, essa é uma preocupação que o Ministério da Saúde deve ter. Por que eu digo isso? Se eu tenho um medicamento que o paciente consegue comprar sem receita, sem nada, a princípio, esse medicamento deveria ser quase que isento de riscos. Se eu tenho uma dor por um tumor, por exemplo, muito provavelmente uma dipirona não vai conseguir controlar essa dor. Essa não me preocupa. Ah, não, talvez conseguiria controlar com tramadol. O paciente não vai conseguir controlar o tramadol. Então, assim, a princípio, existem exceções a isso. Anti-inflamatório, por exemplo, deveria ter um certo controle, não há, mas deveria ter. Mas, a princípio, o que não tem controle, a princípio, estaria, entre aspas, liberado. A princípio. Por quê? Porque são medicamentos que não são tão fortes. Então, não tem essa preocupação de mascarar algo inadequado. Mas, obviamente, nunca senti essa dor, mudou o padrão, entra naquilo. Vale a pena procurar um médico. E mesmo assim, às vezes a gente come mosca. Então, o médico falou que não é nada, mas ele falou que era esperado que isso daí fosse melhorar. Não melhorou? Volte. Procure outra opinião. Não tem erro, não existe resposta certa ou errada. É muito aquela questão da automedicação, né, que a gente vive. Então, assim, a gente também não pode colocar tudo dentro de uma caixinha só e falar, esse medicamento ele vai trazer sempre efeito colateral, esse outro não. Então, é justamente isso, né? Tem os prós e contras, se está sendo liberado, né? É uma responsabilidade que talvez não é nossa, mas sim do Ministério da Saúde. Questão muito importante é o seguinte, o que consegue comprar lá na farmácia sem receita, tudo bem, a princípio é mais tranquilo. Porém, não, fulano de tal tem um remédio bom, tem um Restivo, um opioidezinho aqui, sobrou. Isso o paciente não deve usar, de forma alguma. Exatamente, não faz sentido. O negócio é controlado, sobrou, tá errado, não pode pegar, não é o medicamento adequado. Se o medicamento é controlado, porque ele é controlado, vai te causar algum efeito colateral inadequado, ou eu preciso entender muito bem o mecanismo ali para poder fazer efeito. Mas existem medicamentos que não são controlados, mesmo assim tem efeito colateral. Mas geralmente não são medicamentos que estão aos olhos do público. Então, por exemplo, não, a essa você precisa de receita? Creio que não.
Mas quem é que vai tomar... Ah, não. Se bem que a S, o pessoal antigamente tomava aspirina, assim, como analgésico. Foi um exemplo ruim. Mas, deixa eu pensar aqui, qualquer outro medicamento. Um antihipertensivo. Por que a princípio você vai conseguir comprar? Vai, mas por que o cara vai inventar de comprar se não tiver indicação? Não é uma coisa que ele vai atrás. Então, em teoria, não tem tanto E a gente tem que tomar cuidado também em falar sobre essa questão de que não vai ter efeito colateral e tal, justamente porque não é controlado, porque a gente tem medicações que a gente sabe que são totalmente tóxicas, igual, exemplo, não entra talvez tanto aqui no tema, mas um paracetamol. Então, paracetamol, a dose tóxica dele, a dose terapêutica dele é muito próxima da dose tóxica. Então, principalmente para criança, é totalmente suicida, né? Então, a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado nessa questão, porque o paracetamol você acha em qualquer lugar, você vê em qualquer lugar, mas a gente não pode orientar que o paciente tome a torta direito em qualquer momento. Bom, então, eu parto do pressuposto que, no mínimo, se ele está se automedicando, que é inadequado, que ele vai olhar na bula, que vai ter lá na bula como ele deve tomar. Sim. É o mínimo, né? Senão, exatamente, de fato, é suicídio. A diferença entre um medicamento e um veneno é questão de dose. Então, assim, até medicamentos banais, se eu tomar uma dose muito alta, isso vai me fazer mal. Pode me matar. Então, assim, questão de dose, aí vai na consciência de cada um. Não tem jeito. Uma outra das suas especialidades também está relacionada à coluna. E hoje está cada vez mais comum a gente ver pacientes, a gente mesmo, sentindo muita dor na coluna, carrega um peso ali, um peso aqui. Então, assim, o que é a dor na coluna? E tem alguma característica específica que defina essa dor? Ou então que defina até a busca por tratamento, né? Quando procurar tratamento para a dor na coluna? Entra naquela nossa conversa antiga. 8 semanas. Coloca isso na cabeça. 8 semanas. Hérnia discal, síndrome facetária, via de regra, tudo isso passa em até 8 semanas. Dor muscular, quem nunca teve um estiramento, todo mundo sabe que uma dor muscular passa muito rápido. Então, assim, tive uma dor ali, tive um lombar, tive uma dor muscular, é esperado que ela passe em poucos dias. Se não passar, aí sim, tá errado, entendeu? É uma dor muito intensa, tá? Uma dor muito intensa, incapacitante. O paciente vai procurar atendimento. Não é uma coisa que ele vai ficar protelando demais, sabe? Então, assim, a dor na coluna, igual você falou, todos nós temos. Então, você sabe, mais do que eu, o que é uma dor convencional. Você já teve outras vezes, você já experienciou isso. Você sabe o que é uma dor normal. Se for uma dor muito diferente do que você jamais teve, você vai procurar atendimento. Por isso que eu não me preocupo nesse sentido. E existem fatores que podem desencadear essa dor, ou então que devem ser evitados? Pergunta difícil. Qual dor que nós estamos falando? Da dor da coluna. Não, pois bem, mas a de origem muscular, a de origem do quê? Entendeu? Essa que é a questão. São várias doenças diferentes. Se eu tenho doenças diferentes, tem mecanismos diferentes para essas doenças, tem tratamentos diferentes para essas doenças. Mas existe algo que poderia ser um fator desencadeante de dor na coluna de forma geral que pode ser evitado? Claro. Vamos lá. Vou falar de 2 colunas diferentes. Nós temos 3 colunas, basicamente, né? Cervical, torácica e lombar. Quase ninguém tem problema na torácica. Por quê? As costelas estabilizou. Pronto. Cervical. Quanto que pesa a sua cabeça? É o que a coluna cervical carrega. Quanto que pesa a sua cabeça? Não faço ideia. 5 quilos. Meia melancia, 1 melão. Cabeça de todo mundo pesa igual. Tudo bem, às vezes você usa um boné bonito, alguma coisa, algum adereço, vai pesar pouco a mais. Mas a cabeça de todo mundo pesa igual. O que faz diferença, então? Na cervical, o que faz diferença é a postura. Na hora que você olha para baixo, ou então olha para cima, você muda esse eixo da coluna e você acaba sobrecarregando diretamente. Então, na realidade, quem tem problema na cervical é questão de hábito. Então, por exemplo, neurocirurgião tem muita gente que fica olhando muito no microscópio, costureira, piloto de avião, tem 4 pacientes que são pilotos de avião, que eles olham muito para baixo. Geralmente é problema de olhar para baixo. Hoje em dia, geração atual, ficar mexendo no celular. Pessoal de escritório, o que eu sempre oriento? Levante a tela,
para o nível do olhar. A gente tem que olhar sempre para o horizonte, aproveitar o nosso belo horizonte. Combinado? Coluna cervical. É uma coluna completamente diferente da torácica, estável, completamente diferente da lombar. Por quê? A lombar, eu vou carregar todo o peso. Então, se eu estou obeso, se eu estou sedentário, a musculatura que faz toda a diferença do mundo. O sobrepeso vai sobrecarregar ali. Na hora que eu engordo, você fica com aquela cabecinha pequenininha e o corpo grandão. Por quê? Porque aqui eu não engordo nada, ou pouco. Agora, quem sente é realmente a lombar. Então, de fato, na hora que a gente fala de hábitos de vida saudáveis, estamos nos referindo à região lombar. Tanto é que é onde a gente tem maiores problemas. Apesar do que agora, com a invenção do celular, há uma tendência cada vez maior da gente ter mais cervicalgia, dor na coluna cervical. Bacana que você conseguiu falar de fatores desencadeantes e também já de fatores protetores, né? Com relação a essa questão dos hábitos de vida, de sobrepeso, até do nível da tela, né, pra gente. Então foi bacana que abordou esses dois temas. E assim, o que seria uma dor incapacitante? Uma dor que incapacita o paciente? Explica pro pessoal também de casa entender o que é essa dor, que ela tem essa definição, né, de incapacitante. Subjetivo. Não tem como. Não tem como definir. É homem ou mulher? Depende. Tem um paciente que é muito tolerante à dor. Igual eu falei, 1 quilo de peso para vocês, mulheres, que vale a 1 quilo, para mim, talvez 100 quilos. Quando eu fiz uma cirurgia, anos atrás, de unha encravada, eu passei uma semana quase morrendo. Uma semana, unha encravada. Assim, uma bobagem, mas a percepção de dor, aquilo dali era quase incapacitante para mim. Assim como para outros homens. Eu te entendo, cara. Brincadeiras à parte, isso é muito subjetivo, entendeu? Então, incapacitante depende muito do paciente. Mas eu acho que essa questão da incapacitante mesmo entra muito na questão de alterar a rotina da pessoa, né? Alterar os hábitos dela. Então, quando a gente fala incapacitante, a gente fala, aquela senhora que ela acordava todos os dias, ela conseguia fazer o próprio café, ela conseguia tomar banho sozinha, e a partir do momento que ela tem aquela dor e ela não consegue mais fazer aquilo, isso se torna uma dor incapacitante, né? Então, apesar da gente saber que a dor, ela é uma questão subjetiva, a questão da incapacidade mesmo, talvez seria né, que a gente poderia, a melhor forma que a gente poderia orientar o paciente em relação a esse fator do que deixa de ser o padrão, né, que muda a rotina dele, assim, né? Existe uma coisa para plano de saúde, não escutem plano de saúde, que é o seguinte: DUT, diretriz de utilização. Se eu quiser fazer determinado procedimento, eu preciso que o paciente preencha esse e esse critério. Combinado? Dentre eles, se eu vou fazer um procedimento de dor, a princípio, eu tenho que ter redução das AVDs, das atividades de vida diária, igual você bem mesmo disse, por no mínimo 6 semanas, blá blá blá. Conceitualmente, concordo com você. Porém, na fucking real life, sinceramente, se é minha mãe, se é meu pai, eu vou ficar deixando ele sentindo dor durante 6 semanas? Não faz sentido. Conceitualmente, o papel aceita. Concordo com você. Mas assim, do ponto de vista prático, não sei se vale dessa forma. 6 semanas. Conceitualmente são 6 semanas. Só que a vozinha lá, de 96 anos, vou deixar ela 6 semanas para eu falar, não, realmente está incapacitante, porque tem 6 semanas que ela está no leito. Aí nisso daí, ela que pesava 40 quilos, já está pesando 30 quilos. Já foi embora. Então assim, concordo. Para fins de prova, para fins de plano de saúde, de fato, existem critérios a serem cumpridos. Mas do ponto de vista prático, eu não sei se vale a pena a gente ficar tão restrito assim. Novamente, eu acho que é subjetivo. Porque, novamente, tem paciente que sente dor durante aí 1 ano a fio, e essa dor, apesar de ser dita muito intensa, 10 em 10, isso não o incomoda tanto. Tem paciente, inclusive, você acha que todo mundo quer ser tratado de dor? Não. Por incrível que pareça, eu já tive 2 pacientes que passaram anos sem conseguir determinar o diagnóstico. Conseguimos estabelecer qual o diagnóstico que era.
Aí deu checkmate. O tratamento é esse. Ele falou, doutor, infelizmente eu não posso, não é nem que eu não quero, eu não posso ser tratado. Por quê? Porque se eu voltar pro trabalho, sem dúvida eu vou voltar pro trabalho, amanhã eu sou demitido e ninguém vai me contratar mais, porque tem anos que eu não trabalho. Então assim, tem que individualizar. Tem que individualizar. Sim. Tudo. E uma outra questão também é sobre a questão, né, das cirurgias. Por exemplo, a gente sabe que algumas situações são fáceis de serem identificadas, igual em uma dor de um abdômen agudo. Às vezes a gente, né, consegue identificar de cara que aquele abdômen agudo ele é cirúrgico. Mas existem algumas outras dores que a gente não consegue, enquanto clínico ou enquanto cirurgião geral, talvez identificar de cara, assim, né? Que é uma proposta de cirurgia. Então, quando é que o cirurgião ele tem que levar o olhar dele para que não, isso aí é cirúrgico, isso aí a gente tem que operar? Infelizmente, vai ser canja dele. Ele vai ter que viver experiência. E aí que vai a beleza da coisa. Aí que entra a clínica da coisa do cirurgião, seja ele cirurgião de abdômen, de cabeça, pescoço. Experiência dele. É o cara que bate o olho assim, é o House, bate o olho assim e fala assim, tem tal coisa. É o feeling. Mas na realidade, experiência. Você só cumprimenta quem você conhece. Então, muito provavelmente, você fez aquele diagnóstico, você já viu isso. Se você nunca tiver visto, fica difícil. Fica difícil você fazer o diagnóstico. Por isso que tem que estudar, tem que atender muita gente, tem que ir para lugares diferentes, para centros especializados, porque realmente você consegue bypassar e atravessar e ver muita coisa que, sob o olho daquele serviço especializado, você nunca viu, ali, como é hiper especializado, você verá. E é isso que te dá um diferencial, sabe? É isso que, ninguém está fazendo esse diagnóstico. O Lucas começou a fazer. O Lucas fez esse diagnóstico diferente também. Comecei a resolver o problema que ninguém conseguia antes. Foi porque tirei da minha cabeça? Não. Porque muito provavelmente eu vi experiências parecidas, que não fui eu quem viveu. Foi um colega. Aprendi ali com a experiência dele. Muito mais fácil, né? Venci ali sem sofrer e consegui trazer para minha realidade. E hoje a gente falou muito sobre essa questão de muitas coisas, né, na medicina serem subjetivas, e eu acredito que a cirurgia também, porque varia muito do paciente. Um paciente de 40 anos para ser operado de um mesmo problema que uma senhora de 90 anos é completamente diferente a abordagem cirúrgica dos dois, então vai ter que ter realmente esse manejo de, precisa de cirurgia, mas como que eu vou abordar? Como vai ser a abordagem cirúrgica desse paciente nesse contexto que ele está, né? Então eu acredito também que tem muito esse olhar do paciente mesmo, do sujeito, né? Perfeito. E sabe quem mais sabe disso? Se deve fazer cirurgia A, B ou C? O paciente. O paciente sabe o que ele aguenta ou o que ele não aguenta. Eu brinco que o homem sente mais dor, etc., mas isso é só matemática. Isso é só estatística. Mas brincadeiras à parte, ele sabe se, eu vou aguentar isso que eu vou passar ou não. Ele consegue ponderar. Cabe a nós demonstrar o caminho que ele vai trilhar. Seja ele não fazendo nada, até colocando o parafuso do Oiapoque ao Chuí. E a Laís comentou sobre a questão, né, das dores na coluna. E é um assunto, assim, que a gente queria trazer mesmo sobre a coluna, porque é algo que eu acho que toda a população tem, se não a maioria. Graças a Deus. Então, sobre a questão do tratamento da dor na coluna, assim, existe um tratamento específico, assim, também acaba que vai ser uma questão mais subjetiva, né? Um tratamento mais específico, tanto farmacológico quanto não farmacológico? Depende do mecanismo. Igual eu te falei, na lombalgia nós temos 4 mecanismos ali só para dor padrão axial. Imagina. E para cada um deles tem algumas linhas de tratamento. O que você tem que saber, você não vai ficar vomitando para o paciente todas as opções de tudo. Mas se ele tem um problema A, você deve sim apresentar as possibilidades. Até porque se você não apresentar todas essas possibilidades, o Joaquim da esquina, o Zé do Instagram vai apresentar e ele vai procurar.
ele sabe muito melhor do que você o que é melhor para ele. Ele sabe, ele é quem vai vivenciar. Ah, não, é tranquilo o pós-operatório de artrose, você vai sofrer uma semana só. Não sei se vai ser tranquilo para ele. Eu consigo transmitir para ele o que geralmente acontece. Na dor é interessante, por exemplo, na risotomia, a apresentação do pós-operatório, eu já percebi que ela se apresenta em uma curva gaussiana. Vocês lembram da curva de Gauss, né? Para você aí de casa que não sabe, é uma curva em cima. Então, o que acontece? A dor piora na risotomia. Geralmente uma semana. Depois que estabelece uma semana, é mais uma semana para ela sumir. Se demorarem 2 semanas, são mais 2 semanas para ela sumir. E aí, o que acontece? O paciente, sabendo disso, ele já sabe que ele vai piorar para depois melhorar. É mais tranquilo. Mas assim, é importante ele saber disso. É importante que, eventualmente, pode demorar até 1, 2 meses. E aí, com isso, ele vai saber ponderar. Ó, vou ficar com dor mais 2 semanas, mas vou ficar 1 ano sem dor. Então ele consegue colocar na balança se isso faz sentido para ele ou não. Para mim pode fazer sentido ou não, para ele pode, para você pode. Então, nosso papel é trazer isso à tona. Saber qual que é a história natural de uma determinada doença e qual que é a evolução esperada de um pós-operatório. Eu, como cirurgião, eu sei exatamente como que é mais ou menos a evolução. A gente vê no dia a dia. Sim. E outra questão também que a gente queria trazer, assim, um assunto super atual e relevante, sobre a gente tá numa era aí de que todo mundo começou a correr. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que está correndo e começou a correr nesse momento. Então, a gente viu, assim, muitas pessoas queixando da famosa canelite. Então, uma pergunta que eu queria fazer, assim, a atividade física, ela tem esse potencial de desencadear a dor também? Conta pra gente um pouco aí sobre o mecanismo da canelite, como que funciona e tudo mais. Perfeito. Eu sou da época qual que é o nome? Do CrossFit, mais do que dos corredores. Brincadeiras à parte, eu tenho uns pacientes que são corredores, maratonistas. E aí o que acontece? Todo exercício se feito de forma muito intensa, seja do crossfiteiro, seja do corredor, seja do jiu-jitseiro, seja do puxador de ferro lá, do maromba, se for feito de forma muito intensa, aumenta a chance de ter lesão. Atividade extenuante. Exatamente. Não vou me entrar no quesito da canelite, que entra mais na área da ortopedia e da ortopedia. Mas assim, consigo tratar? Sim e não. Não é um paciente que chega até mim. Eles conseguem resolver antes, mas o paciente chega até mim, geralmente é aquele paciente que ninguém está conseguindo tratar, aí cai para mim, entendeu? Depois de mim, ainda tem o curandeiro, entendeu? Esse sim consegue resolver, espero eu, todo o resto dos problemas. E aqui, apesar de não existir, né, uma receita mágica, um tratamento ideal ali para todo mundo, mas existem dores que são mais fáceis de tratar e dores mais difíceis. Você consegue citar pra gente, assim, tratamentos que são mais tranquilos para serem realizados e alguns que já demoram e demandam mais, tanto do profissional quanto de procedimentos do paciente? Vou te dar 2 exemplos, o do mais fácil e o do mais difícil, minha percepção. Mais fácil de todos. Algumas cefaleias são trigêmeo autonômicas. Por que é mais fácil? Você fez um bloqueio ali, bloqueio esfenopalatino, tecnicamente é fácil de fazer, ou então um bloqueio occipital, você consegue tirar o paciente da crise na hora, em segundos. Maravilha, fácil, não depende do paciente, é tecnicamente fácil, tranquilo. E tem muita gente que tem. Segundo, que é o mais difícil de todos, para mim, no papel é simples de tratar, mas na realidade é muito difícil, que é a fibromialgia. Por quê? A gente precisa de um tripé na fibromialgia. A gente precisa de exercício físico, acupuntura e antidepressivo tricíclico dual. Antidepressivo tricíclico dual, tudo bem, é fácil, basta o paciente tomar. Mas assim, eventualmente ganha um pezinho aqui, outra colar, tem mais em mulheres, mulher não gosta de ganhar peso, mas tudo bem, a gente consegue. E não são todos que têm esse tipo de efeito colateral, a gente consegue chegar até lá. A acupuntura, tudo bem.
Primeiro que existe uma falsa sensação que é uma coisa meio placeboide e não é, tanto é que você faz acupuntura em cavalo, em cachorro, não existe placebo em animal, mas de qualquer forma, convencer ao paciente que aquilo dali faz todo sentido do mundo no mecanismo de doença dele. E o mais difícil de todos, exercício. Por quê? E esse é importantíssimo, porque ele começa, tá lá com a fibromialgia, começa a fazer exercício, vai ser doloroso. Ele vai ter que ultrapassar essa barreira. Não é uma barreira que eu consigo ultrapassar por ele. É uma barreira muito difícil de ser ultrapassada. Então, aí é muito difícil. Aí você fala assim, fibromialgia é bobagem. Tem alguns pacientes, consigo lembrar de pelo menos 3, chegaram lá na clínica com blusa de frio. Você sabe por quê? Não é incomum. Por quê? Pela sensibilidade? Ao frio. Bate um vento, doutor, não aguento sair sem blusa de frio, porque se bater um vento, eu sinto muita dor. Olha, a percepção da dor do paciente fibromialgico está completamente alterada. Assim como o paciente com enxaqueca, em que essa alteração de percepção faz com que a luz seja reconhecida como dor. A luz não é para ser reconhecida como dor. O vento seja reconhecido como dor. Essas doenças que alteram a percepção da dor são as mais difíceis. Inclusive porque são elas que o pessoal acha que é frescura. É frescura porque não faz sentido. Um vento vai sentir dor. Não, a percepção do doente está completamente alterada em relação à dor. Por isso que é tão difícil. Por isso que é estigmatizante. Por isso que é muito difícil de tratar. E cabe a nós ter essa consciência. Porque eventualmente vai ter um familiar que vai ter um paciente que vai ter. E saber respeitar também o limite da dor da outra pessoa, né? Sim. Porque às vezes a gente, sim, enquanto profissionais da saúde, a gente fica muito fixado e muito enviesado de às vezes achar que as coisas elas se encaixam sempre dentro de uma caixinha e a gente tem sempre que levar aquelas coisas de acordo com o que está no livro, né, no rodapé de página ali. Inclusive, esses dias mesmo a gente estava atendendo um paciente que estava com vários lipomas pelo corpo, ele queria tirar os lipomas, e ele falou que tinha um em específico que estava doendo. E aí, em um dado momento, eu me peguei falando com ele que lipoma não dói. Porque essa é uma definição do livro, que lipoma não dói. Mas ele estava sentindo dor naquele local. Então, por mais que o lipoma em si não doía, talvez ele estava comprimindo um local que estava gerando aquela sensação de dor. Então, assim, a gente, enquanto profissionais da saúde, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo de respeitar, de saber que a outra pessoa, se ela tá queixando de dor, ela tá tendo aquela sensação, sabe? E assim, para finalizar essa questão de dor, eu queria te perguntar sobre se em algum momento você já precisou, assim, na sua carreira profissional, de entrar com algum tratamento placebo por desconfiar que uma pessoa estava simulando uma dor. Polêmica. Perfeito. Não digo placebo. Vocês lembram que eu falei que alguns pacientes catastrofizam a dor? Pois bem, quando a gente está catastrofizando, eu preciso de dar um reboot no cérebro. Vocês já ouviram falar da ketamina? Sim. Pois bem, paciente ali com depressão grave, ideação suicida, você usa ketamina. Para catastrofização também, a gente dá um reboot. Sim. Ketamina faz viajar, vocês sabem, né? E aí, a viagem, se eu tô viajando aqui, eu começo a viajar no seu óculos, viajar nesse microfone. A viagem pode ser negativa, porque ela depende muito do ambiente. Então, o que a gente fez? A gente colocou óculos de realidade virtual. Então, o paciente pode escolher, eu quero ir para Toscana, quero ir para, sei lá onde, Alabama, tá? Colocou ali, ele realmente sente ali o vento da Toscana, o sol da Toscana, muito legal. Ele precisa de viajar, na ketamina. Fecha parênteses. Teve um paciente que ele sentia muita dor. Na hora que ele levantava, a dor piorava muito, a ressonância dele era normal. Não é possível. Aí fiz o questionário de catastrofização, batia com catastrofização. Aí eu fiz a ketamina nele, melhorou parcialmente, mas ele falava, doutor, fique em pé, meu pé até falha. Pra você ter uma ideia, isso foi tão intenso, e eu achando que ele estava catastrofizando, e ele, não, eu tô com dor. Moral da história, nessa brincadeira ele foi até internado em um hospital psiquiátrico.
em determinado momento, ele até foi lá na clínica, pediu para ser avaliado por mim e falou assim: doutor, eu preciso da sua ajuda, que eu tô em cárcere lá, preciso sair de lá. E aí, o que aconteceu? O que me chamou a atenção é que, de fato, aquilo estava muito persistente. Eu parei assim, apesar de não tinha cara de ter uma causa real. Me parecia ser uma catastrofização mesmo, mantida pelo cérebro dele. Isso existe. Não me parecia ter uma causa real. Porém, o que eu fiz? Pedi uma ressonância com carga. Na hora que eu fiz a ressonância com carga dele, não sei se você sabe, ressonância a gente sempre faz, 100% das vezes, deitado. Às vezes eu sinto dor só em pé. Como é que eu vou fazer? Existe um coletezinho que o paciente vai lá, a gente coloca o peso do paciente, então simula como se ele estivesse em pé. Na hora que eu coloquei a carga dele, uma hérnia gigantesca apareceu. Gigantesca. Operei ele, nunca mais apareceu, resolveu completamente a dor. Não era placebo. A ketamina, eu realmente acreditava que o mecanismo de dor dele era esse. Deu certo? Não deu certo. Tanto é que ele continuava com dor, tanto é que eu fui para o outro lado. O placebo, eu estou achando, quando você vai considerar um tratamento placebo, eu estou achando que provavelmente o único ganho seria ganho secundário. É o paciente tentando te enganar. Porque na realidade, se eu não entendo muito placebo, entendeu? Sim. Eu tenho que ir atrás do mecanismo. Se ele está querendo te enganar, ele tem um ganho secundário, o placebo vai passar. Com certeza. Ele está tentando te enganar, você vai lá e engana ele. Mas via de regra, o paciente, você sente quando ele quer te enganar, sabe? Quando tem um interesse secundário. Você sente. Rapidinho. Se não é na primeira consulta, na segunda consulta, você vai perceber, não, tô querendo aposentar, Você tá atrás de uma recompensa, né? Você percebe. Mas assim, via de regra, eu não vejo utilidade para esse placebo. Exceto em pesquisa. Pesquisa você usa placebo, sem dúvida alguma. Mas no dia a dia, acho que não. Acho que tá virando também muita chave das pessoas hoje, tanto a comunidade médica, até porque a população tá cada vez vivendo mais, né? Então, a gente tem muitos idosos. Então, eu vejo muitas clínicas de dor hoje, atualmente. Então, assim, tem ampliado também esse mercado, né? Para as pessoas poderem ter recursos de atender essa dor, a procurar realmente um especialista, né? Porque é muito raro, geralmente, a pessoa que tem dor nem sempre vai ter o auxílio de um especialista. Então, acredito que tem mudado muito essa chave também. Aí eu puxo a nossa sardinha, que é o seguinte. Grande maior parte dos especialistas em dor que você conhece são anestesistas. Anestesista tem uma visão. Eu sou neurocirurgião, eu tenho outra visão. O ortopedista tem outra visão. O médico acupunturista tem outra visão. Todos são médicos da dor. Na nossa sociedade de dor, tem inclusive veterinário. Veterinário, porque cachorro também sente dor. Qualquer animal sente dor. O que acontece? A partir desse pressuposto, lá no ambiente do IMNA, a gente juntou várias especialidades diferentes. O que adianta eu fazer uma clínica com tanto neurocirurgião médico da dor? Primeiro, somos poucos, mas não adianta. Ele tem a mesma visão de mundo que eu tenho. Então, assim, vai ser a mesma coisa, chovendo molhado. Agora, se eu converso com anestesista, especialista em dor, converso com médico acupunturista, converso com ortopedista, cada um de nós terá uma visão diferente e quem terá o benefício final é o seu paciente. Um trabalho interdisciplinar ali mesmo, né? Tem que ser. Dor não tem jeito, não tem jeito. Bacana. E de tudo que conversamos aqui, de todos esses assuntos de dor, de tudo que falamos, fica agora uma dica para os estudantes de medicina que querem seguir a carreira assim como você e fazer neurocirurgia. Não desistam no primeiro ano. Para entrar, tudo bem, você vai estudar, mas o R1 é fogo, é cruel. Tem 4 pessoas residentes pisando em cima de você. No caso do HC eram 8, né? Porque são 2 ao ano. E ainda tem a preceptoria. E é ruim, mas passa. Tudo passa. Exatamente. E para a galera de casa, os ouvintes, dê uma dica também sobre dor, sobre o que pode fazer para melhorar, como procurar, né, atendimento, o que é melhor para ser feito. Como também lidar, né? Porque geralmente a dor costuma ser crônica, né? A aguda, o pessoal já busca logo o atendimento. Mas aí fica uma dica pro pessoal de casa também. Tente entender por que você está sentindo, por que você está com esse problema. A partir do momento que você entende, você conseguirá
tratar de forma adequada ou mesmo levar isso daí. A partir do momento que você não sabe o que está acontecendo, você está refém. Você não sabe o que está por vir, o que você pode fazer em relação a isso. Você é o principal interessado para entender sobre sua própria doença. Pergunte para o seu médico. A internet está aí, mas a internet não é tão filtrada. Então pergunte para o seu médico, ele vai saber te dizer. Assim espero. Muito obrigada. Eu que Dicas agradeço. excelentes. E eu queria muito te agradecer. Foi um prazer gigantesco bater esse papo aqui com você, principalmente por ser um veterano. Eu que Foi um agradeço. prazer enorme ter alguém da casa, né? Alguém da Fazer. Você realmente tem um currículo de peso, foi uma conversa muito agradável. Acredito que aprendi muito e o pessoal de casa também vai levar todos esses conselhos, essas dicas, né, para a vida. E também quero agradecer a Casa Una, né, por ter nos recebido para fazermos esse episódio aqui. E siga o Fala Médico nas nossas redes sociais, nosso YouTube, tem também o canal no Instagram, tem o Spotify. Então siga as nossas redes sociais que vão ficar abaixo do vídeo. E nós agradecemos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Até mais.